Bom, gente, ó, primeira coisa, quero saber se vocês têm dúvidas das últimas aulas. Eu não gosto que vocês fazem essa cara, assim, de que tipo, eu tenho, mas eu não vou perguntar nada. E eu... Bom, tudo bem. Então, na última aula, a minha pelo menos, eu falei do Kelsen e eu tentei dar um panorama geral dos temas do Kelsen. Falei de causalidade de imputação, falei da dualidade direito-estado, algumas coisas desse tipo. E sobre o objeto da ciência do direito, tentei definir qual era a preocupação do Kelsen. E no Kelsen, num plano muito geral, o problema era definir o que é propriamente uma ciência do direito. Assim. Se existe, se ela existe, qual que é a característica própria dela. E o terço, o livro é sobre a mesma coisa, mais ou menos. Então é o que é a ciência do direito, então qual o objeto, quais as relações entre esse objeto, qual o método de investigação. Mas uma coisa que é central e que determina o livro inteiro do Tércio é que ele vai se concentrar no que é o problema da ciência do direito, ao que ela tenta responder. E isso acaba guiando toda a investigação dele. Então ele começa, o primeiro capítulo é um capítulo introdutório, o segundo capítulo é um panorama histórico geral de como foi interpretado o direito em vários momentos históricos. E a partir do terceiro capítulo é uma análise mais sistemática. Então primeiro ele coloca qual que é o ponto central, que é o que ele vai definir como problema da ciência do direito, depois ele vai mostrar como esse problema é tratado em 3 modelos diferentes de teorizar o direito. Um desses modelos é o que ele chama de modelo analítico, que é direito como teoria da norma. Eu não vou me deter tanto nesse aspecto, porque ele é bem parecido com o que vocês já viram no texto do Bob e algumas coisas do Kelsen também, mas obviamente que eu vou comentar. E o segundo modelo, que é o que ele chama de direito como teoria da interpretação, como ciência da interpretação, então direito como modelo hermenêutico. Hermenêutico quer sempre dizer interpretação, então não sei se vocês sabem a origem, sabe? Hermenêutico é de Hermes, Hermes era o mensageiro dos deuses do Olimpo. Então, como ele tinha que passar a mensagem, ele dava umas variadas na mensagem, né? E daí ele ficou conhecido por causa Ele interpretava as mensagens. E eu era mensageiro dos deuses, mas ele próprio era um deus, né? E o último modelo, que é talvez o que ele acha mais interessante, que é algo mais próximo, que é o que ele chama de modelo empírico. Esse modelo empírico tem as suas próprias peculiaridades e, ao contrário do que parece, isso eu vou falar mais pra frente, ele não é uma redução empirista da ciência do direito. Quando redução empirista que eu falo é comum, se você pegar na virada do século XIX para o XX, e até hoje em dia existe esse tipo de raciocínio, que é você, primeiro, entender o direito como sendo resultado de um ato de vontade de alguém, então que uma ciência do direito teria que ser essencialmente psicológica, ou seja, justificar as razões e os motivos que fazem com que justificam a vontade dessa pessoa, por exemplo. Então, uma certa psicologização. E você pode investigar daí o direito como uma teoria empírica, né? Ou seja, enquanto psicologia. Ou você pode condicionar essa vontade de alguém ou a proposição da lei a aspectos sociológicos. Então, você reduz o direito a uma sociologia do direito, ou seja, investigar os aspectos sociais que motivam a construção e a organização do ordenamento jurídico. Então, fazer uma descrição do comportamento humano, mesmo próprio, do qual resulta a norma, e a norma também como o comportamento, como é que ela altera o comportamento humano, como que ela... A gente tem vários aspectos do direito que fazem isso, assim, né? Campos que estão envolvidos com o direito que fazem esse tipo de investigação empírica, sociológica, bem particulares, por exemplo, a criminologia faz isso, né? É óbvio que você tem também vários
conceitualizações de criminologia, mas quando você pensa que a criminologia faz análise de comportamento humano via métodos quantitativos e qualitativos, então isso já é claramente um estilo de pesquisa em ciências sociais. O que o Kelsen vai propor nesse último modelo, o modelo empírico, não é bem isso, tem lá a sua especificidade, não é um reducionismo empirista, ou seja, reduzir a ciência do direito a uma ciência descritiva empírica. Então, vamos primeiro tratar qual que é o problema geral que ele acha que é da ciência do direito. Uma coisa que é importante é, eventualmente... Tem alguma dúvida? Não, eu tô aqui achando muito legal, porque agora eu consigo entender o empírico sociológico. Não, empírico quer dizer que tem base experiencial. Sim. Que depende de evidência empírica, né? Quando se fala sociologia, a sociologia pretende uma descrição de comportamento humano. O comportamento humano é um fenômeno empírico. Então a gente chama ela de uma ciência empírica. Ainda que tenha uma distinção, por exemplo. Mas a física também é uma ciência empírica, por exemplo. Tem base evidencial. O problema como você interpreta a ciência do direito como sendo empírico ou não é razoavelmente complexo, porque você pode encarar o direito como um fenômeno social, um fenômeno do comportamento humano, mas o ponto é que você também pode encarar o direito de um ponto de vista normativo, do tipo como um ordenamento tem que ser colocado ao posto. Mais lógico, formal, obviamente podem ter aspectos empíricos relevantes, mas o ponto é a estruturação do ordenamento e você tentar garantir as finalidades que aquele ordenamento se propõe a fazer. Então ela é mais normativa, assim, né? Eu descrevo como alguma coisa que tem que ser. Entre outras coisas, é isso que o Kelsen fala, o direito é ciência do dever ser, por exemplo. Então ela é prescritiva, ela mostra como algo tem que ser e como que o ordenamento acontece, e ela não é tanto uma ciência empírica. Quando eu expliquei o Kelsen na última aula, eu falei, um dos problemas do Kelsen é não deixar a norma se reduzir nem a moralidade, então o direito não é baseado em moral, você não reduz a norma jurídica a uma norma moral, mas você também não consegue reduzir a norma jurídica a uma descrição de comportamentos, então você também não reduz ela a uma ciência empírica. Tem lá a especificidade do Kelsen, que eu falei na última aula depois. Então é isso que é ciência empírica, que a gente pode falar, né? Um conjunto de regras e métodos para descrever alguns conjuntos de fenômenos que se dão em algum tipo de realidade e o direito escapa um pouco disso. Isso é de fato, né? Quando a gente está estudando, sei lá, teoria geral dos contratos, não parece que a gente está descrevendo o comportamento das pessoas. Então, ele vai comparar primeiro, e tem um pouco a ver com isso que a gente estava comentando agora, a diferença do problema das ciências naturais, empíricas em geral, e a validade, e a da ciência do direito, né, que tem uma certa especificidade. Então, e agora deixando claro que isso é o que o Tércio pensa, não necessariamente é o que eu acho. Mas o problema numa proposição de um enunciado da proposição de um enunciado das ciências naturais ou ciências empíricas em geral é um problema da verdade, né? Então, em última instância, eu quero uma descrição correta, adequada dos fatos. A gente pode pressupor que a gente tem uma teoria da verdade por correspondência, ou seja, eu tenho um conjunto de enunciados e o que faz esse enunciado ser verdadeiro é que ele corresponde a algum tipo de fato, e que o problema das ciências da física e da sociologia em geral é uma descrição adequada desse fato, ou seja, você descrever enunciados verdadeiros, né, uma apreensão correta da realidade. E nesse sentido, a validade de um enunciado e a veracidade do enunciado é desvinculada da relevância prática desse enunciado, por exemplo. Então, se a teoria
da relatividade, ou se a lei da gravitação universal, ou sei lá, qualquer outro enunciado desse tipo, qualquer lei empírica também, não tão abstrata quanto essas duas, é válido ou não depende se você tem algum tipo de produto tecnológico dela, né? A construção ou não da bomba atômica, da simultaneidade de relógios ou qualquer coisa assim, é independente da veracidade da teoria do Einstein. Então a validade dele está condicionada não à relevância prática, mas sim à própria veracidade do enunciado. Na ciência do direito não é exatamente isso que acontece. A gente não está preocupado com uma descrição adequada da realidade. A gente está preocupado com a prescrição de um comportamento e que o problema central é a decidibilidade, ou seja, dado um certo conflito social, eu estipulo um conjunto de normas que estabelecem um conjunto de critérios segundo os quais eu consigo dar uma certa solução para esse conflito. Então, o problema de decidir resolver um conflito e que, em última instância, não está separado e não pode estar separado da aplicação ou da relevância prática da hipótese. Então, o problema da ciência do direito é você criar condições para decidir conflitos que causem o menor grau de perturbação social. Nisso ele usa um termo que quem começou a falar disso com mais propriedade foi um físico e um filósofo alemão que chama Avenarius, Richard Avenarius, século XIX. E depois também foi desenvolvido pelo Marx, que é algumas coisas que o pessoal, esses filósofos tiraram da biologia e em epistemologia, eles chamam de princípio da economia. Então, para o Marx, que tinha uma concepção de ciência completamente diferente dessa que o Tércio está falando, o problema da ciência era você conseguir dar uma descrição econômica dos fenômenos. Ou seja, uma lei científica é, dado um conjunto de fenômenos, tentar dar uma descrição que se valha para todos esses fenômenos usando a menor quantidade de pensamento possível. Ele fala que isso era condizente com os próprios aspectos biológicos do homem, ou seja, eu não preciso usar muita energia. Então, uma descrição mais simples e mais econômica é a melhor. O Tércio usa algo parecido com isso para descrever qual é o objetivo do aspecto da decidibilidade do direito. Então, é eu conseguir produzir uma decisão que não cause tanta perturbação social, que seja menos agressiva. Então, que eu não precisa deslocar mais pessoas ou que eu não precisa ofender. E, obviamente, que o que é ou não perturbação social varia. Porque perturbação social não quer dizer que eu não mexi com... não é uma relação com quantidade de pessoas ou com número de pessoas, mas, por exemplo, pode ser que uma ofensa muito grave a um princípio de uma única pessoa seja de tal forma grave que, ainda que a outra decisão implique mais consequências para um conjunto maior de pessoas, isso cause menos perturbação social do que aquela consequência gravíssima para uma única pessoa. Que é? Não é? Eu acho que isso é uma descrição muito formal e geral, assim. Ela não está preocupado com uma descrição. Ele está falando, a gente dá uma decisão, essa decisão não tem que garantir uma certa estabilidade social, assim. Por exemplo, que agora, a partir de agora, ele pode ser condenado a partir da sentença de primeira. Tipo, sim. Isso aí é uma comparação aí. Não, você pode falar que essa é uma decisão pouco econômica, né? Tudo bem, você pode falar que ela perturba e que, segundo os critérios que você estabelece em geral, ela não é tão boa, assim. Então, da perspectiva da ciência do direito, você pode falar isso. Mas também entre os aspectos que definem o que é ou não perturbação social relevante para o direito, você tem que incluir o entendimento da Suprema Corte, que também faz parte disso. Então esses critérios são variáveis. Mas tudo bem, isso é uma discussão mais complicada, né? A gente está no âmbito da especulação aqui. Tô brincando. Então ele fala do caráter, ele chama de criptonormativo das normas jurídicas, ou seja, esse aspecto de que a validade delas está condicionada em algum aspecto a ela conseguir estabelecer condições para você chegar numa solução para um determinado conflito. Você tem um conflito hipotético e
você consegue resolver esse conflito de alguma maneira. E que esse problema central da decidibilidade geral vai se manifestar e vai ser super relevante em todos os modelos que ele vai analisar nos capítulos sequentes. Então, tanto o direito como teoria da norma, quanto o direito como interpretação, como o direito como teoria da decisão, esses modelos vão ser determinados por conta de um certo tipo da relação entre um certo conflito e a decisão que você pode dar via as normas jurídicas. Eu tenho uma noção meio instrumental da norma, né? Ela é instrumento para a resolução de um conflito. Então, nesses 3 modelos, no âmbito muito geral, ele vai caracterizar que no modelo analítico, a decidibilidade é vista como uma relação hipotética entre conflito e decisão. Eu vou explicar isso. Não se preocupe. No segundo modelo, você vê tanto o ato que estabelece a norma quanto o ato que interpreta a norma para estabelecer uma decisão como atos dotados de significado, e o problema é a extração do significado original da norma. Então, a relação entre hipótese e conflito é uma relação que está envolvida dentro de uma teoria do significado, e o direito é visto como uma atividade essencialmente interpretativa, que é um modelo hermenêutico. Isso eu também vou tratar. E o terceiro modelo é você ver a decidibilidade é vista como condição de possibilidade de uma decisão hipotética para um conflito. E daí você vai ter também um certo tipo de relação hipotética entre o conflito e a solução, mas ela não vai ser estritamente formal ou tão lógico-abstrata, tal qual no modelo analítico normativo. Lucas, você falou que o terceiro modelo é a condição dele? A decidibilidade é vista nas condições de possibilidade de uma decisão hipotética para um conflito hipotético. Tá? E você vai ter esses 3 modelos, pelo menos no que eu consigo ver do texto, o Tércio favorável a esse terceiro modelo, essa terceira abordagem, ainda que ela não seja absolutamente excludente dos outros. Você vai precisar, de, em algum sentido, fazer teoria da norma, você vai precisar, em algum sentido, de interpretação, mas o ponto central da teoria do direito deveria condicionar a decidibilidade desse modelo empírico, que ele consegue ser mais exaustivo ao fenômeno jurídico geral. Assim. Você vai ver que vão surgir dificuldades nos outros modelos. Tá? Esse modelo empírico, ele visa minorar ou resolver esse conflito? Eu vou falar do modelo empírico mais pra frente. Mas, por enquanto, alguma dúvida, gente? Não. Tudo bem? Dúvida? Não. Então tá bom. Então vamos lá, vai só recapitulando. Qual que é o problema central da ciência do direito? Francisca, vai. Francisca se deu mal que eu decorei o nome dela agora. Então... fala que se você explicar o problema, você Releva que eu já sei. Não, então vamos de novo. O problema central é a decidibilidade. Decidibilidade. Ou seja, é você conseguir estabelecer um conjunto de condições para solucionar um determinado conflito. estabelecer Um conjunto de condições para solucionar um determinado conflito. E nesse sentido, a relevância prática da norma, o que ela faz e do ordenamento da teoria do direito, não é dissociada da sua validade. Ou seja, é importante a eficácia do enunciado normativo para a validade dele. Enquanto nas ciências naturais o problema é um problema de... Não é dissociável da validade? Então, a validade dela não é dissociada da relevância prática dela. Então, uma norma tem que ser eficaz. Isso é essencial para que ela seja válida também.
Agora, porque, em última instância, ela é um meio para a solução de um determinado conflito, ou ele estabelece condições para a resolução de um determinado conflito. Então, que esse conflito seja solucionado é muito importante. Agora, quando eu estabeleço um enunciado tipo os corpos se atraem na razão inversa do quadrado das distâncias, o problema que está aí é a solução de algum problema tecnológico ou é um problema de verdade? É um problema de verdade. A validade dele é independente das aplicações tecnológicas ou práticas da mecânica newtoniana, por exemplo. O que importa é se ele é uma descrição adequada do mundo, da realidade. Então depende da relevância prática. Não, esse não, né? Nesse seu exemplo, mas no contexto geral, então assim, na ciência jurídica, a validade depende da relevância prática. Ou seja, os aspectos práticos são importantes porque ela é um meio para uma solução. Na ciências naturais, o que importa é uma descrição adequada da realidade. Então o que importa é se descreve adequadamente a realidade ou não, e não se tem produtos tecnológicos disso. E mais do que isso, outro aspecto que está envolvido dentro da decidibilidade do direito, como problema central, é que não só ela visa garantir meios para uma solução, mas essa solução tem que ser econômica, ou seja, não causar grande perturbação social. Tá? Então, só para deixar isso bem claro. Então, de novo, distinguir. Uma é uma questão de verdade e a outra é uma questão de decidibilidade. Isso vai ser muito importante, porque decidibilidade vai ser o conceito central que vai permear o livro inteiro. Nesse sentido, ele concebe a teoria do direito como um saber essencialmente tecnológico, ou seja, é um meio para a produção de um determinado resultado prático. Produção de massa? O quê? Seria a produção de massa? Não tem nada a ver com isso. Tecnológico no sentido que eu tenho preocupação em produzir alguma coisa prática com isso, ou seja, eu tenho uma das questões é a relevância se eu consigo resolver um conflito ou não. Quando eu, por exemplo, crio uma máquina a vapor, eu estou, por exemplo, resolvendo um problema de produção, por exemplo, eu posso falar. Isso é um produto tecnológico, mas isso é independente da veracidade da teoria dos gases, entendeu? O que ele está falando é, ainda que a veracidade da teoria dos gases seja independente da possibilidade de uma construção a máquina a vapor, e que então o produto tecnológico que resulta em última instância dessa teoria não seja relevante para a validade da teoria, e sim o que importa da teoria dos gases se ela descreve adequadamente como funcionam as relações entre esses tipos de fenômenos que a gente chama de gases. Isso. Na ciência do direito, ela é essencialmente tecnológica, ou seja, aquilo que eu consigo produzir a partir dela é que importa. E nesse sentido, você vai ter dois aspectos. Um que ele chama de dogmática, ou seja, enquanto saber tecnológico, ela é essencialmente, a ciência do direito é essencialmente dogmática. Ou seja, eu tenho um conjunto de premissas gerais, que a gente toma como ordenamento, a norma positivada, e a partir dela eu tenho que estabelecer condições para garantir algumas soluções. Né? Mas eu tenho que partir de algum lugar, né? O ponto de partida me é dado, ou seja, é essencialmente dogmático, não é uma reflexão sobre as condições da própria ordenamento, ou que origina o ordenamento, qualquer coisa assim, mas é de como, a partir dele, eu consigo obter algumas soluções. Isso enfocando o ponto de vista da resposta da decidibilidade. Então, a decidibilidade é um problema entre um conflito e uma solução. Se eu enfoco a resposta, ou seja, a solução, eu estou encarando o aspecto mais dogmático do direito, ou seja, eu tenho um conflito dado numa situação hipotética que foi estabelecida pela norma e agora eu quero ver como eu resolvo um determinado caso ou um conjunto, uma classe de casos. E então eu tenho um saber que é essencialmente dogmático. Agora, quando eu reflito sobre o que é que determina as situações conflituosas ou não, ou seja, o que constitui o próprio ordenamento, os princípios e todas essas coisas, ou seja, aquilo que vai ser condição para depois você conseguir dar a resposta, ou seja, é o plano da pergunta, né? O que é que cria um conflito para eu ter que dar uma solução? Ele chama de zetética.
Então esses são os dois eixos de investigação da teoria do direito. Um é zetética, que é uma reflexão mais filosófica propriamente dita, e o outro é um plano mais característico da ciência do direito enquanto saber tecnológico, que é o que chama de dogmática. Zetética e dogmática. Isso. Zetética. Zetética. Kelsen fala muito disso aí, então. O Kelsen fala de outras coisas, assim. É óbvio que tem relação entre as duas coisas, os dois estão discutindo. E nesse ponto, ambos estão... Por exemplo, um dos critérios de validade da norma para o Kelsen é a eficácia. Então ele não está desassociando a norma dos aspectos relevantes, praticamente relevantes dela. E o Kelsen também tem uma preocupação de distinguir ciência jurídica das outras ciências naturais, empíricas. Então ele deixa bem claro que o que é o problema central da ciência empírica, das ciências jurídicas, é um problema de imputação, ou seja, uma relação de dever ser e de algo que eu imputo ao outro, que o princípio de imputação implica uma certa relação que tem um conjunto de propriedades que é diferente das relações entre os fenômenos empíricos, que são regidos pelo princípio de causalidade. Então ele explica o que é causalidade, distingue. Então nesse ponto os dois concordam que você precisa fazer uma distinção de princípios sobre qual o problema ou quais são os fenômenos e objetos relevantes para as ciências naturais e para as ciências jurídicas. E aqui tudo bem, então os dois estão... Eu não sei se o problema da decidibilidade está tão claramente colocado no Kelsen. Ele tem uma teoria da interpretação e como o juiz decide essas coisas, mas o problema do Kelsen parece mais um de fundamentação epistêmica formal do direito enquanto ciência, eliminando um plano valorativo dela. Que é algo parecido com o que vocês vão ver, viram no Weber falando de ciências sociais também isso aparece. Agora, ou seja, em que medida valores entram, quais são os valores que são legítimos ou não são, como é que eu não condiciono o direito à psicologia ou à sociologia, eliminar dualidades e tentar dar uma fundamentação da teoria do conhecimento de uma teoria do direito. O Tércio faz algo parecido, obviamente está preocupado com essas distinções, mas esse plano da decidibilidade eu acho que ele já está, é algo que não está tão claramente formulado assim no Kelsen. Alguma pergunta? Bom, então agora vamos tratar esses três modelos, né? Então o primeiro modelo, que é o modelo analítico, é o que vê a decidibilidade como uma relação hipotética entre um conflito hipotético e uma decisão hipotética. Então, dado um conflito estabelecido por norma geral, assim, entre duas situações incompatíveis e uma solução hipotética, o trabalho da ciência é descrever, do direito é descrever, de acordo com os aspectos formais, todas as possíveis soluções que um conflito pode ter. E o problema próprio da interpretação e da decisão dessa norma já não é mais tão relevante para a ciência do direito de acordo com esse modelo. Mas em última instância, o modelo analítico, análise. O que quer dizer análise? Análise é quebrar algo em dois. Quando a gente fala de eu vou analisar algo, eu vou dividir ele em várias partes. Então, a gente chama de modelo analítico aquele que tenta decompor o ordenamento jurídico em vários aspectos e tentar descrever as partes elementares desse ordenamento para depois descrever ele como um todo. Então, ele vai usar essencialmente procedimentos de classificação, de divisão, de distinção e conceituação, ou seja, deixar tudo bem claro o que é cada coisa dentro do ordenamento. Eu faço uma análise global dele. E tentar reduzir todos os fenômenos a um conjunto mais elementar de fenômenos que vão ser as normas. E essas normas vão ter algumas normas básicas. E o ponto central dessa teoria é destrinchar e estabelecer qual que é a estrutura da norma e por que a norma do direito é diferente dos outros tipos de norma. O Tércio chega a falar de algumas teorias da norma, ele chega a citar a teoria da norma do Yering, que submete a norma a uma vontade imperativa, que a gente chama de teoria imperativista da norma, mas isso eu acho que não é tão relevante vocês
querem saber. Se vocês quiserem ler, tiverem dúvidas, depois vocês podem me perguntar. Mas a ideia central é que a norma é uma regra de conduta, ou seja, ela é um imperativo, é um juízo hipotético que condiciona uma determinada ação. Né? Isso eu acho que é razoavelmente claro. Mas que só isso não é suficiente para caracterizar a norma jurídica, porque, além disso, a norma jurídica ela precisa ser imperativa. Então, a vontade da pessoa que emana a norma tem que ser mais forte do que aquela que recebe a norma. Ou seja, você tem que se sentir vinculado por aquilo que está acontecendo. Então, se o Estado fala, não pode matar, você vai lá e mata, e o Estado vai lá e te prende, ele tem uma vontade mais forte, imperativa. A gente chama de teoria imperativista da norma. Só que o problema é condicionar o próprio estabelecimento da norma a uma teoria da vontade. Isso pode levar a um certo psicologismo do direito, ou seja, investigar qual as razões dessa vontade, e que é algo que vai sumindo com o tempo. Mas os problemas centrais ficam, né? Que é definir a estrutura da norma, como que ela se distingue das demais, né? Você não precisa apelar para a noção de imperatividade, e estabelecer essas categorizações via procedimentos lógicos, né? Dentro do ordenamento. Esses procedimentos que são usados dentro do modelo analítico são essencialmente procedimentos de ligação, ou seja, dois fenômenos distintos. Eu conecto eles e estabeleço relações entre eles, e de decomposição, desassociação, que é eu separo eles, né? E esses dois processos não são desassociados, né? Na maioria das vezes, quando eu estabeleço uma associação, ao mesmo tempo eu estabeleço uma decomposição. Então, se eu estabeleço, por exemplo, uma relação de parentesco, então associando um conjunto de fenômenos a algo comum entre eles, ao mesmo tempo eu estou estabelecendo uma dissociação entre vários tipos de parentesco, né? Parentesco de sangue, parentesco por... como é que chama? Vínculo... afetividade. O professor está meio enferrujado em direito, assim. Vocês me perdoem. O Tércio chega a fazer uma discussão que eu acho interessante, tem uma discussão inclusive com o próprio Kelsen. O Kelsen, um dos aspectos interessantes do Kelsen, ele fala, a própria norma, a normatividade, ela tem um aspecto interessante, que ela é uma norma do dever ser. Tá tudo bem? Diga. Eu tô tentando achar exemplos para poder encaixar. Sim, qual é o exemplo que você quer ver? Não, do negócio da afetividade. Eu estava imaginando da linha, no caso, grau afetivo de parentesco. Sim. Linha reta ou linha colateral. Uhum. Aí essa decomposição seria a junção do meu pai com a minha mãe, sim, que nasceu meus irmãos e eu. Se você for pensar como os processos estão associados, a gente vai dar exemplos mais claros. Eu usei do parentesco que é o que ele usa. Mas se quiser eu posso falar, por exemplo, tem uma figura jurídica, um conceito jurídico relevante que é tipo contrato. Né? Quando eu falo que é um contrato, eu dou uma definição em que vários fenômenos vão ser ligados em cima de contrato. Mas ao mesmo tempo que eu estabeleço que esses fenômenos estão ligados no contrato, depois eu também distingo vários tipos de contrato. Então você vai ter uma sucessão de variedades de contrato. Então, esse é um exemplo Seria disso. o gênero e Isso, espécie, você pode encarar isso. Gênero, espécie, diferença específica, né? Ou seja, eu tenho um gênero geral e o que distingue as várias espécies é uma diferença específica. Isso é o que a gente chama de teoria da abstração do Aristóteles. Você fala, tipo, eu tenho o homem, o cavalo e o porco. E todos eles estão dentro de um gênero geral que é animal. E a diferença específica do homem é que ele é animal racional. São espécies, seu gênero, a diferença específica. É isso. Eu vou apagar com a mão. Eu quero você, amiga, Beijo no cantinho. Aonde? Nossa, de flores.
Mas eu tô acostumado a fazer isso porque eu escrevo tudo errado, né? O jeito de segurar a caneta assim. Invariavelmente quando eu termino parece uma criança da segunda série, assim, tudo cheio de tinta. Mas... Então esses procedimentos são relevantes e o ponto central é, eu tenho todo estruturado de normas, de enunciados, e o que importa é estabelecer com clareza o que é cada um dos conceitos e tentar reconduzir todos eles a um conjunto de normas elementares. E o ponto mais importante dessa teoria é descrever como que as normas do direito se distinguem das outras, ou seja, conseguir uma descrição da estrutura da norma. Em última instância, o direito vira teoria da norma. Um ponto em que o Kelsen explica o Tércio explica exatamente essa passagem de por que a centralidade do problema da teoria da norma é que na construção dos fenômenos jurídicos dentro do modelo analítico, quando eu construí, você parte de um postulado central, que não é questionável, ou seja, o postulado é exatamente isso, né? Uma premissa que eu assumo como condição para todo o raciocínio que eu vou fazer para frente. A gente pode chamar de axioma ou princípio, sem interpretar princípio no âmbito valorativo, assim, mas eu assumo algumas noções, né? Isso vale para matemática, para qualquer coisa, né? Matemática também, eu estabeleço um conjunto de relações iniciais e a partir disso eu tiro um monte de coisas. E o postulado é que todo comportamento humano pode ser interpretado como cumprimento ou um descumprimento de uma norma jurídica. Então, em última instância, se o objeto do ordenamento é regulamentar a conduta humana, ou seja, é o próprio homem, ele também é o fundamento, porque é ele que cria, em algum sentido, estabelece a normatividade, e o caráter próprio da norma também se deve ao fato dela ser prescrita e como objeto dos próprios homens. E eu achar que todo esse comportamento humano ao qual eu quero prescrever normas pode ser descrito de acordo com o cumprimento ou descumprimento da norma, mostra a centralidade que a noção própria de norma jurídica tem, né? Então, o que é aquilo que, cumprido ou descumprido, pode, em última instância, dar conta de todo o fenômeno do comportamento humano. E daí você tem a própria norma e a centralidade da noção de norma, e você vai, o modelo analítico que você tenta fazer é criar uma tipologia das várias normas elementares, os vários tipos de norma mais básicos, para conseguir dar conta do ordenamento inteiro. É óbvio que você tem várias espécies de norma no ordenamento, né? Assim, você tem normas estruturantes, né? Ou seja, normas que prescrevem atos normativos, por exemplo, né? Então, é uma norma que fala que você tem que criar uma lei sobre determinada outra coisa. Você tem normas que prescrevem determinados tipos de conduta, né? Mais claramente, tipo, várias partes do Código Penal, né? Você estabelece um crime e você está querendo evitar uma certa conduta ou incentivar uma certa conduta. Lucas, dentro dessas normas, ele se refere realmente ao ordenamento jurídico e não normas de comportamento que não estejam... Não, ordenamento jurídico. Então, o ponto central é conseguir analisar tudo que tem dentro do ordenamento jurídico em termos de uma noção central, que é a noção de norma jurídica, que você vai tentar estabelecer uma tipologia básica. E o ponto central dessa teoria é estabelecer o que é exatamente uma norma, qual que é a estrutura dessa norma, e a partir disso criar um plano geral. E tendo isso como base, a relação de decidibilidade fica, eu tenho uma norma que prescreve, que determina uma série de situações incompatíveis que determinam o conflito, e eu tenho que determinar, logicamente, formalmente, todas as possíveis soluções que eu posso ter para essa norma. Ou seja, é uma investigação de âmbito formal da relação entre uma e outra, e um tanto quanto descritiva também, né? O problema é você traçar todas as possibilidades de solução de um determinado conflito, dadas as condições lógicas estabelecidas pelo próprio ordenamento. E daí você tem uma certa teoria da norma,
E os aspectos centrais que vão caracterizar a distinção da norma jurídica das outras primeiro, a validade dela, ela tem um certo tipo de validade. Isso eu não vou explicar porque vocês viram isso no Bobbio. O Bobbio fala de tipos de validade, essas coisas. Ela tem uma estrutura condicional. Um condicional em lógica é quando eu falo se A, então B. Né? Ou seja, se A, então B. Então B é um condicional. Né? Que a gente pode também escrever assim. Mas um condicional né? Se eu satisfaço essa, ou seja, se A é verdadeiro, essa coisa que aconteceu, então B tem que ser verdadeiro também, né? Ou seja, se acontece esse. Então, se eu quiser montar uma tabela de verdade para essa proposição, eu tenho se A, então B. Eu posso distribuir A e B e se A, então B. Né? E eu posso distribuir todos os valores. B, F, Isso aqui só vai ser falso na lógica, a gente vai falar, quando isso aqui for verdadeiro e isso for falso. Ou seja, se eu falar aqui, quando acontece A, B acontece, e acontece A e B não acontece. No caso em que os dois acontecem, a proposição é verdadeira. No caso em que o primeiro acontece, o segundo não acontece, a proposição é falsa. No caso em que esse aqui não acontece, a gente chama de veracidade por não satisfazer o antecedente. Então a proposição é verdadeira porque você nem estabeleceu outra probabilidade aqui. E quando as duas são falsas, ela é verdadeira também. Porque não aconteceu um, não acontece também o outro não aconteceu. Mas... Que? Não, mas eu chamo esses daí, uma aula de lógica para resolver a questão. Isso é lógica one-on-one, assim, né? Coisas que vocês conseguem fazer com alguma tranquilidade. A questão de decorar a distribuição dos valores e como você interpreta os conectivos. Mas o ponto é que uma norma é algo desse tipo, né? Então, se eu faço alguma coisa, então vai me acontecer outra coisa. Só que ela não tem esse tipo de necessidade que está implicada no operador condicional, né? Então você fala, se você matar, então você vai ser preso. Não acontece exatamente assim, né? Então deve ser preso, você tem uma série de circunstâncias em que não vai acontecer isso, você tem relativizações, né? Tipo autodefesa, outras coisas. Também, na realidade não é exatamente assim. Então, ele é um condicional, mas não é um condicional se A, então B, mas se A, então deve ser B. Mas ela tem uma estrutura condicional. E o outro ponto, outro aspecto relevante para a distinção é que ela tem ela está entrelaçada num conjunto, ou seja, tanto as fontes do que pode ser uma norma de direito, que além de ter uma certa verdade e uma certa estrutura, também são determinadas de princípio, as fontes do direito são limitadas. E, além disso, ela também tem que incorporar um certo ordenamento jurídico. Né? Então, não é qualquer tipo de lei que vai poder entrar lá, porque você precisa fazer critérios de consistência, coerência e outras coisas. Mais problemas com validade, essas coisas são razoavelmente complexos. Né? A gente pode falar aqui do ponto de vista da estrutura, uma norma é um juízo hipotético. Né? Se A, então deve ser B. E ele chega a dar uma definição breve de qual é a estrutura geral da norma, ou seja, ela tem um operador normativo, que é algo que determina a obrigatoriedade ou permissividade de uma certa conduta. Ela tem que ter uma certa descrição de uma certa ação, que é o argumento dela, ou seja, aquilo que, se satisfeito, vai acarretar alguma coisa. E uma descrição da condição da ação, né? Quando que aquela ação vai dar. Então, operador normativo, descrição de um argumento, que é um tipo de ação, e a descrição da condição da ação. Eu acho que comecei a falar uma hora da distinção do Tessio e do Kelsen e eu me perdi, eu não falei mais. Né? Assim, um dos aspectos do modelo normativo que discute o Tessio e o Kelsen, que chega a se discutir, no Kelsen está muito claro
que a própria norma jurídica ela é uma norma de dever ser, né? Então ela é algo do tipo se A, então deve ser B. E que o fato dela ser dever ser, ela implica que ela é regida segundo algum tipo de princípio que é diferente das ciências naturais. Então ela é regida segundo uma certa relação de imputação. Mas não está claro no Kelsen, é fato que o objeto da ciência jurídica é um objeto regido por um certo tipo de relação de imputação e que não é um objeto empírico, mas é um tipo de objeto que também não é moral, é um objeto próprio, que é a norma jurídica. Mas não está claro se o trabalho da ciência do direito é descritivo ou não. Então, dado esse conjunto de fenômenos que tem essa especificidade, a função do cientista do direito é descrever como o ordenamento é, ou seja, é essencialmente descritivo, empírico até. Eu falo como o ordenamento funciona, descrever como o ordenamento funciona. Então eu pego um ordenamento local, num dado momento, e descrevo como ele funciona. O que o Tércio, em contraposição, fala, não, o caráter criptonormativo das normas também transforma o trabalho da teoria da ciência do direito não só no mero trabalho de descrição de um ordenamento particular, mas também num trabalho prescritivo de estabelecer como o ordenamento tem que ser para garantir determinadas soluções. Então você tem uma distinção entre se o trabalho da ciência do direito... Os dois concordam que a norma do direito não é uma norma descritiva empírica, ela é uma norma que prescreve, que é uma norma do mundo deve ser. Mas não é claro se eles distinguem quanto se a tarefa da ciência do direito é descritiva ou não. Para o Tércio não, para o Kelsen pode-se entender que sim. Bom, o resto dos aspectos ele trata algumas distinções sobre variedades de modelos de validade, algumas coisas desse tipo, mas como vocês já tiveram isso, e também como é uma aula sobre o livro inteiro, eu vou até colocar isso dentro do dicionário, mas se vocês quiserem eu faço um breve mapa conceitual. Mas são distinções, nada muito relevante. O que eu acho que importa para vocês é captar qual é a essência do modelo, que é exatamente fazer uma análise e tentar decompor tudo isso numa certa estrutura básica, normativa, da qual você consegue dar conta do ordenamento inteiro. E que a relação entre hipótese, entre conflito e solução é uma relação hipotética entre os dois, e que o trabalho é de você descrever todas as possibilidades de solução. Nesse sentido, você enxerga o direito dentro de um âmbito muito mais formal, assim, né? É algo parecido com o que o Kelsen pensa, eu acho, com esse modelo analítico normativo. E que centra toda a análise nessa análise da teoria da própria norma. Uma das dificuldades que isso vai fazer é que você tem uma variedade de fenômenos normativos que vão sendo integrados ao ordenamento constantemente. E a possibilidade e a capacidade de uma descrição reducionista de todos eles aos tipos básicos não é tão simples e várias vezes nem tão adequada. Então isso vai gerar algumas dificuldades para a ciência do direito e que talvez mostre alguma limitação do modelo analítico, né, que é você tentar encarar todo o ordenamento a partir de alguns tipos básicos de normas. Tá bom? Dúvidas, gente? Tá claro? Tá tudo bem? Tá claro? Bom, o segundo modelo é algo que está na moda, né, agora. Que a gente vai chamar de direito como teoria da interpretação. E a gente escuta falar de interpretação o tempo inteiro hoje em dia na faculdade de direito. Técnicas de direito. Moro fala. Moro fala. STF. Aliás, o debate e a resposta, eu sei que o cara tem 1001 problemas, mas a análise das medidas anticorrupção, isso é só papo furado. Mas a análise das medidas anticorrupção do Gilmar que ele fez no Senado eu achei bem boa, né? E a resposta que ele deu pro Sérgio Moro foi bem bacana. eu achei engraçado que quando ele foi falar
da restrição da aplicação do habeas corpus que as medidas anticorrupção iam implicar, ele tratou o Sérgio Moro como se fosse um gurizinho, assim. Então ele pegou o texto assim e ele falou: Sérgio, jogou assim, se isso aqui passar, bicho, não tem noção. Isso é engraçado, né? Então tem lá o vídeo, é uma apresentação de 20 minutos, tem também a exposição do Sérgio Moro falando dos problemas que ele vê, mas também não sou nenhum defensor do Gilmar Mendes, né? Sei que ele tem problemas, mas eu acho que ele foi bem nesse. Você vê a conjuntura, né? Você não sabe nem quem é bom, quem é ruim, quem é só o trabalho. Nossa, sendo sincero, tipo, de teoria de direito constitucional, não tenho dúvida que o Gilmar Mendes sabe, assim. O livro dele eu acho o melhor que tem, assim, desses cursos. É muito bom mesmo, assim. Da atuação dele como ministro, a gente pode dizer, não é discutível, mas é outra coisa, assim. Não, é que o direito pra ele é muito quem eu estou julgando. Dependendo de quem é, ele sabe. Mas a fofoca a gente termina no bar. Bom, ciência do direito como teoria da interpretação. Esse modelo parte de uma noção de que não há... Não esse modelo, acho que qualquer pessoa fala que não há norma sem uma interpretação da norma. E esse modelo vai tomar a interpretação da norma e os aspectos próprios da interpretação da norma e como é atribuído o sentido à norma como o ponto central da investigação da teoria do direito, da ciência do direito. A gente fala modelo hermenêutico porque ela deriva também de uma certa teoria que surgiu da filosofia que a gente chama de hermenêutica. Você tem vários autores sobre hermenêutica, que depois vira uma teoria sobre ciências sociais, sobre várias outras coisas. É um movimento filosófico razoavelmente grande, dentro dos quais estão incluídos, sei lá, o Gadamer, o Schleiermacher, autores do século XIX muito importantes, e antes deles até outros autores importantes, tipo Moser, que são autores influentes, e o Dilthey, que talvez seja o cara mais importante. No direito, eu acho que a escola histórica de Savigny é quem mais absorveu a influência da hermenêutica. E na hermenêutica você discute, pelo menos em filosofia, uma das discussões básicas é como eu interpreto um texto e o que dá sentido ao texto, né? Então, discussões tipo que a gente pode chamar bem clássicas assim, é entre atomismo do sentido e holismo do sentido. Então, por exemplo, se eu acho que um texto, o sentido de um texto é a composição dos sentidos e dos significados das várias sentenças que fazem parte do texto. Então eu pego, sei lá, o livro que vocês leem, sei lá, o Dom Casmurro. Então o sentido do Dom Casmurro não é nada mais do que a soma do sentido das frases ou das sentenças que compõem o livro. Isso é uma tese. A outra tese que está envolvida dentro da teoria hermenêutica é como isso vai se interpretar as coisas, das questões que a hermenêutica geralmente se coloca. Uma outra modo de encarar a hermenêutica é você achar que, na verdade, as frases individuais adquirem sentido a partir da totalidade do texto. Ou seja, a soma do sentido das frases não exaure o sentido total do texto. Então você tem o Dom Casmurro, o que o Dom Casmurro significa é muito mais do que só a soma do sentido das frases, e mais do que isso, mais relevante do que isso, o próprio sentido das frases está conectado e é adquirido a partir do modo como ele é interpretado dentro da totalidade da obra. A gente pensa no sistema jurídico, isso fica bem claro, né? Assim, uma norma adquire significado dentro de um sistema constitucional, ela não tem um significado isolado, né? Essa discussão sobre holismo e atomismo é algo que acontece na filosofia em várias vertentes. Assim. Como curiosidade, por exemplo,
em ciência, filosofia da ciência, tem a discussão sobre se você pode fazer testes específicos e determinar a veracidade de uma teoria, ou se na verdade todo teste é o teste de uma sucessão de teorias e que eles ganham sentido a partir da totalidade das coisas. Então, por exemplo, quando eu falo que, sei lá, que a mecânica antes do Newton previa certos fenômenos que ocorressem em Júpiter e o Galileu olha pelo telescópio e ele vê que aqueles fenômenos não ocorrem. Isso é uma falsificação, isso refuta a teoria que previa que aquilo fosse acontecer. Daí o que se fala é que não, porque em última instância você tem uma teoria que prevê como funciona o telescópio, a instrumentação, como esses fatos vão ser interpretados e tudo mais. Então, você tem uma conjunção de teorias que não deu certo, você não sabe qual delas estão. Então, em última instância, todo teste de teoria científica é uma teste da totalidade do sistema de conhecimento, que é holismo. Então, não tem... Então, essas são questões que se colocam frequentemente, assim. A relação entre partes e todos, né? O todo é a totalidade das partes, ou as partes são partes a partir da totalidade, essas coisas são... Dúvidas, gente, até agora? Essa interpretação ela vai ser feita também de uma forma pura. O que quer dizer pura? Sem avaliar o momento histórico que ela Não. Você tem técnicas, e existem técnicas em que as análises históricas são relevantes. Eu vou tratar disso mais pra frente. As técnicas, elas seguem critérios? Sim. Não é o problema que está colocado nesse texto do terço, né? Claramente. Mas técnicas de hermenêutica você aprende até em direito constitucional, né? Eu não sei se você lembra, tipo, interpretação histórico-genética, interpretação gramatical, interpretação sistemática. Se você for ler qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, ele vai falar qual o tipo de técnica interpretativa que ele está usando. Então, você pode ter uma teoria retórica, uma teoria do discurso jurídico que determine como essas técnicas têm que ser. Você pode ter, não, você tem. Essa é outra... Mas o grande ponto do modelo hermenêutico é que a interpretação deixa de ser um aspecto técnico, ou seja, a descrição do conjunto de técnicas que você tem que usar para interpretar uma norma, e ela passa a constituir o próprio objeto da teoria do direito. E isso tem origem num certo modo que você interpreta o sentido da norma ou não. E também no direito, essas questões típicas da hermenêutica que eu coloquei antes, né, sobre o que atribui sentido, é a totalidade das partes, ou é a soma das partes, ou é a totalidade que dá sentido às partes, vai aparecer. Então, o que dá sentido à norma? É a totalidade do ordenamento jurídico, ou são as várias normas que dão sentido ao ordenamento? Não, já tá tudo bem. E essa disputa entre teoria do sentido, se ela vai ser da soma das partes para o todo, ou do todo para as partes, a gente pode distinguir em dois modelos dentro desse paradigma modelo hermenêutico, que é o modelo mecânico, que é o que entende que o todo é nada mais do que a soma das partes, e o orgânico, que entende que a soma das partes, que o todo é mais do que a soma das partes, e mais do que isso, que as partes ganham sentidos a partir do todo. Se você entende organicamente o ordenamento, você acha que as normas ganham sentido só a partir da totalidade, da unidade do ordenamento, e não que as normas têm sentido individualmente consideradas, se coloca um problema muito sério para a teoria dos direitos, teoria científica do direito, que é qual é o sentido do ordenamento, que em última instância seria o ponto mais fundamental que atribui sentido a todas as outras normas do ordenamento.
E o Tércio explica, por exemplo, o que o Savigny faz, ele explica algumas variações do Savigny. Mas, entre outras coisas, o que é relevante é essa passagem de a interpretação ou a hermenêutica jurídica ser muito mais do que uma mera enumeração de um conjunto de técnicas para estabelecer algumas decisões, ou para extrair o sentido da norma, e ela passa a ser o próprio objeto da teoria do direito, e a questão central fica a determinar quando que uma interpretação é autêntica, ou seja, quando que eu interpreto uma norma que essa interpretação é de acordo com aquilo que o ordenamento pretende que seja. Nesse sentido, você acredita que existe um sentido último da lei que determina a autenticidade de uma interpretação. E o problema é estabelecer uma certa metodologia para extrair esse sentido próprio da lei. Não que se você exaura o sentido último da lei, mas você tem que se esforçar ao máximo para conseguir, pelo menos um núcleo geral, sempre conseguir garantir. Coisas próximas desses procedimentos hermenêuticos a gente vê quando discute direitos fundamentais, né? Qual que é o núcleo semântico do direito fundamental, o que não pode, até quanto conflito entre princípios você pode ir relativizar um certo princípio ou não. Ou seja, existe um conteúdo central daquele princípio que não pode ser violado, a gente não sabe exatamente o que é, quais os limites da interpretação dentro dessas coisas. Que, para quem acompanha os debates do Supremo, essas coisas são questões que se colocam com alguma frequência, né? Acho que agora, nesse caso, por exemplo, do aborto, a gente pode, se você quiser fazer uma análise hermenêutica dos conflitos entre os princípios que foram utilizados ali dentro, você pode fazer. Então, uma grande diferença para o modelo analítico é que a ciência do direito não se preocupa tanto com a configuração sistemática do ordenamento e no estabelecimento dos conceitos, das distinções e das classificações, e tentar reduzir tudo isso a uma estrutura básica. Mas, além dela ter que determinar uma certa configuração sistemática, o ponto central é determinar o sentido do ordenamento e das normas. E daí você começa a estabelecer métodos ou metodologias para você conseguir extrair esse sentido do ordenamento, o sentido da norma. Direito é definido como a colocação de um sentido por meio de atos normativos. Isso é algo importante, né? Quando uma norma é posta, ela já é em si mesma, a colocação de uma norma, uma certa interpretação original. Quando ela é colocada dentro do ordenamento, você tem já um ato de significação. E o jurista depois tem que interpretar a interpretação, certo? Então, o problema que vai distinguir correntes dentro do modelo hermenêutico é como avaliar esse ponto de partida. Ou seja, esse primeiro ato significativo, como que eu avalio ele, qual que é a relevância dele e de onde ele vem. E daí você pode ter uma corrente que entende a vontade originária como uma vontade da qual depois vai ser a segunda interpretação tem que chegar mais próximo a tentar extrair, que é a da vontade da lei, que é o que a gente chama de uma teoria objetivista, e você pode ter uma da vontade do legislador, que retoma alguns aspectos daquilo que a gente já discutiu de psicologismo, né? E então o ato de interpretação originária é resultante e que determina um certo sentido primeiro a lei, é resultante da vontade de quem cria a lei, ou seja, do legislador, ou ao se colocar no próprio ordenamento jurídico, a vontade de quem o criou é irrelevante, mas ela adquire um primeiro sentido dentro da própria estrutura do ordenamento, ou seja, você tem um todo do ordenamento, esse todo atribui sentido às normas que estão lá postas, e o ato que cria o legislador mesmo não é tão relevante, mas você tem uma vontade que é própria da lei dentro de um ordenamento, e ao jurista cabe interpretar essa segunda modalidade.
o Tércio particularmente favorece esse modelo objetivista, que a gente viu também isso no próprio Kelsen. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Kelsen quer desvincular a noção de direito do ato de vontade que constitui o direito. Então, o ato de criação e o desejo do ato de criação é irrelevante para a própria significação da norma e ao modo como ela é interpretada depois. Lucas, o ato de criação ou o desejo é irrelevante. O ato de criação, ou seja, a vontade do legislador, né? Então, sei lá, pensa algum cara do Congresso. O Van Valente foi lá e criou uma norma. O que o Van Valente quer que aquela norma faça, a vontade subjetiva dele é irrelevante para a perspectiva dos objetivistas. O ponto é, uma vez colocada dentro do ordenamento, de acordo com as relações estruturais que elas têm com as outras normas e com o sentido geral do ordenamento, ela adquire uma primeira interpretação, que depois é novamente interpretada pelo jurista. Entendeu? Mas a aquisição, o primeiro ato significativo não diz respeito à vontade do legislador, mas à própria estrutura, à própria estruturação da norma dentro do ordenamento. Essa primeira teoria, ela é a teoria objetivista. É, Segunda é a subjetivista, que condiciona a vontade do legislador. Isso também no Supremo já foi usado, né? Também subjetivista. Eu não sei quais os casos, mas que começa a se discutir qual era a intenção originária dos projetos de lei, de quem estava vendo. Então, isso acontece também. Mas isso é algum tipo de psicologismo, né? Ou seja, está submetendo a significação da norma no ordenamento aos aspectos psicológicos da pessoa que criou a lei. Na lei da anistia, que foi discutida no Supremo, teve mais ou menos isso? Quando eles discutiram a lei. Eu não sei os detalhes exatos para falar que sim ou não. Até porque isso aí foi muito debatido, né? Assim, lei da anistia, direito à memória, essas coisas assim. Então... mas foi discutido isso. Qual era o sentido dessa lei? Então, mas o ponto, eu não sei se eles avaliaram de um ponto de vista objetivista, ou seja, qual é o sentido dessa lei dados os princípios da Constituição brasileira e da República Brasileira, os objetivos dela, ou se era algo tipo, quem criou a lei da anistia, o que ele pretendia quando fez, entendeu? Eu não sei. Se eu falar qualquer coisa, eu chuto todo, porque eu não sei qual foi o debate. Então, ele fala que, no sentido mais radical, os dois têm seus problemas, né? Se você entende o subjetivismo num sentido estrito e o sentido originário que a pessoa quis colocar numa norma é o que é relevante para a interpretação dela. Quando a gente toma, por exemplo, a corrente subjetivista, isso é muito fácil para gerar autoritarismo, né? Então, se eu quero, por exemplo, a concepção de justiça do imperador, sei lá, alguma coisa assim, é o que determina qual é o sentido próprio da norma. A vontade do imperador é o que determina a interpretação originária da norma. Isso pode gerar dogmatismo, que é uma preocupação que já o Kelsen coloca também, né? A gente tinha visto até quando ele discorre sobre o direito natural e essas coisas. Submeter o direito a moralidade ou aspectos de vontade, o Kelsen é algo que pode gerar dogmatismo com muita facilidade, né? E no objetivismo, se você toma ele em sentido estrito, assim, né, dentro da estrutura, você pode ter um certo anarquismo interpretativo. Ele pode permitir uma gama muito extensa de interpretações. Que no caso mais radical, o Tércio chega até a comentar, é aquele dos realistas americanos, fala de Chicago, que o direito vira aquilo que o tribunal decide. Não sei se sou contra isso, não. Mas o tribunal decide que varão. O que é lei, né? A gente não vive meio que isso? Um pouquinho. Não, tem restrições. Não, tem.
Ainda tem, né? A gente não sabe até quando vai durar, mas... Não, mas tem restrições, né? Tem restrições. Várias. Formais, sobretudo, né? Quanto à própria estrutura da decisão e quando ela pode ser ou não. E principiológicos também. Mas, se você quiser levar mais radical, o que determina a valoração última dos princípios que determinam o sentido de todas as ideias, não é muito fácil desvincular daquilo que o Supremo quer que seja. Assim, mas tudo bem, a gente pode... Isso é outra discussão, né? Gente, vocês estão com dúvida? Não. Tá tudo bem? Então, essa primeira interpretação da lei, essa interpretação originária, que depois é interpretada como, que depois é objeto da interpretação jurídica, é vista como uma condição necessária para a interpretação jurídica, né? Então, eu tenho primeiro um ato significativo que põe a lei, ele já estabelece um certo sentido, e a interpretação jurídica é uma interpretação sobre esse primeiro ato significativo, esse primeiro ato de sentido. E daí você se coloca questões do tipo qual que é o sentido originário da norma, qual que é o método próprio disso. Vai ter, por exemplo, o subjetivo e o objetivíssimo, mas você pode falar, tipo, o sentido da norma, primeiro, é de uma concepção abstrata de justiça, ela é de um conjunto de princípios, ela é da norma positiva mesmo, ou seja, do Kelsen, ou qualquer outra coisa assim. Na prova da Bela, especificamente na oral, então na oral não tem acesso exatamente ao Caio, ele quis saber o que era o modelo hermenêutico e qual a relação com decidibilidade. Então... Ele deveria falar dos três modelos? Que? Deveria falar dos três? Não, qual era o hermenêutico e qual era a relação dele com decidibilidade. Então, o modelo hermenêutico é aquele que está essencialmente preocupado com interpretação, ou seja, a significação da norma é o ponto central, e com decidibilidade é que a relação entre o conflito e a solução é estabelecida via atos significativos, assim, né? Então, é próprios modos e métodos de você extrair o sentido da norma que determina qual vai ser a solução posterior. Assim. Como é que é? Qual é a relação? A relação é que decidibilidade é estabelecer uma relação entre um conflito e uma solução. Então a própria interpretação, ela é interpretada, ela é vista como uma relação entre dois atos significativos, né? Então a própria norma, o modo como você vai interpretar e estabelecer o que é o conflito, pressupõe uma extração de um certo sentido originário da primeira norma, de como a norma foi posta, e depois uma interpretação de qual a solução também desejada para se estabelecer para aquele determinado tipo de conflito. Quem cria o problema... É isso, e daí isso é a relação entre os dois. Mas essa foi, por exemplo, uma pergunta para quem quiser ter alguma ideia, que caiu na terceira fase da defensoria. Que vocês têm todas as condições de responder, né? Não é nada demais. Hoje, depois dessa aula. Não, agora não. Então, depois de colocar qual é o panorama geral dessa busca de uma teoria do sentido e a relação entre as coisas, o Terço então vai descrever algumas técnicas de interpretação que é aquilo que estão preocupados. E como você tem também uma finalidade prática, uma decidibilidade é também uma condição do modelo hermenêutico, ou seja, interpretando a norma eu tenho que conseguir uma solução que seja razoável e adequada para o sentido. A própria interpretação tem que ter uma certa finalidade prática em mente. Então, o problema não é só de compreensão do sentido da norma, mas também, via essa interpretação, determinar uma certa finalidade, ou seja, que vai ter alguma consequência prática para resolver a solução. E nesse sentido, fica muito claro como se relaciona o modelo hermenêutico com decidibilidade, né? Quando a gente discute, por exemplo, a hermenêutica e os métodos de... Quê? Para resolver a solução? Não, para resolver um conflito, para dar uma solução. Não sei se eu falei errado.
Mas, por exemplo, quando eu discuti hermenêutica, e a hermenêutica está muito vinculada com as metodologias e os modos como se separava ciências sociais de ciências naturais na virada do século XIX para o XX, uma das coisas que se discutia era, tipo, a tarefa do historiador, ao contrário do cientista natural, não era estabelecer uma lei que se aplica a casos particulares, mas descrever com o maior grau de precisão possível e compreender um fenômeno particular. Então o problema não era estabelecer uma hipótese geral, mas a própria individualidade do objeto, né? Então o historiador, quando quer falar de um fato histórico, ele não quer criar uma lei que se aplica a vários fatos históricos, mas ele quer descrever, compreender exatamente como se deu aquele fato histórico, que a gente chama de fasteno, compreensão. Um dos aspectos que a hermenêutica do direito leva em consideração é esse, né? Compreender qual é o sentido da norma e como ela deve ser interpretada. Mas a própria interpretação do direito vai além da mera compreensão, porque você precisa, em última instância, garantir soluções que sejam plausíveis para conflitos sociais. Então, além dessa extração e compreensão da norma, de você tentar interpretar o sentido colocado pela norma ou pela vontade do legislador, se você for um subjetivista, ou pela própria estrutura normativa, você tem que atribuir uma certa finalidade para conseguir resolver um determinado conflito. Então, a finalidade prática se soma ao método compreensivo de interpretação do sentido da norma. Então, a hermenêutica visa, via ato interpretativo, estabelecer as condições para a solução de um conflito com um mínimo de perturbação social, ou seja, também o paradigma próprio da decidibilidade faz parte, como fazia no método analítico, só que lá é um problema de descrição formal, de como você vai poder fazer isso. Aqui é um problema de como o ato interpretativo e como a extração do sentido da norma pode garantir esse tipo de solução sem grande perturbação social. Você precisa de uma interpretação suficiente para conseguir solucionar um determinado caso. Interpretação completa não precisa, assim, você não precisa exaurir o sentido da norma para conseguir fazer isso. Um dos princípios importantes da hermenêutica filosófica é da inesgotabilidade do sentido do texto. Você vai sempre interpretando, você pode chegar sempre a novas camadas de interpretação que adquiram um plano mais profundo da significação do próprio texto. Mas isso é um tipo de trabalho que nunca acaba, assim. Você vai sempre fazendo isso. E para fazer isso, esses métodos para você adquirir essa finalidade prática nos seus planos e conseguir resolver um determinado conflito, você vai ter essas técnicas. E essas técnicas geralmente tomam uma certa ordem cronológica. Você começa com alguma delas, elas não são excludentes, você pode usar várias delas para interpretar a mesma coisa. E o primeiro passo é a mais básica, que pode ser uma técnica hermenêutica, que a gente chama de técnica gramatical. Ou seja, é eu conseguir entender o sentido próprio dos vocábulos que estão dentro da norma, o sentido literal. E daí você vai ter diferenças dos sentidos. Nem sempre um vocábulo que está dentro da norma vai ter o sentido ordinário da palavra, né? Então, quando eu falo de contrato, ou quando eu falo de família dentro do direito, a minha interpretação literal ela tem que ser também de acordo com o sentido jurídico do termo, porque não estou falando propriamente de família no sentido que ele é usado na sociedade, na comunidade. Mas o ponto da interpretação gramatical é primeiro conseguir reunir qual é o significado de todos os termos que estão dentro da norma. Mas, em geral, ela não é suficiente e para isso você precisa, além da interpretação gramatical e literal, de uma certa interpretação contextual da norma, dentro do ordenamento, como é que ela funciona. E você vai ter duas técnicas para garantir esse tipo de interpretação contextual. Uma que é a lógica, que é estabelecer um conjunto de regras gerais para garantir coerência interna do ordenamento, né? Então, você tem várias normas, relações de hierarquia, você tem que garantir que uma não conflitue com a outra, e como é que eu consigo, que a interpretação também não seja conflitante entre as coisas. E aqui a gente vai além da mera contradição no sentido lógico, né? Contradição no sentido lógico eu não posso ter, eu tenho A e não A, né? E eu não posso afirmar os dois ao mesmo tempo.
aqui é um problema de compatibilidade, assim, porque no direito você tem fenômenos mais complexos, que às vezes você tem coisas contraditórias dentro do ordenamento que acabam não sendo. Então, o exemplo que ele dá no texto... O que foi? Por exemplo, que ele dá no texto, você pode ter previsões contraditórias, do tipo, um país que tem lei do divórcio, o outro que não tem, mas uma pessoa de um país e do outro querem se casar, então como é que esses ordenamentos se relacionam? Eu tenho que garantir coerência dos dois ordenamentos, então isso vai um pouco além da mera consistência, mas eu acho que isso também não vai ser tão importante para você. Mas o ponto é que você tem um conjunto de regras gerais que determinam como essas regras se relacionam. Isso tem que ser levado em consideração na interpretação, o que extrapola o mero sentido vocabular da interpretação gramatical. Mas, para além disso, e daí ele cita alguns tipos de atitudes que você pode tomar dentro da interpretação lógica, uma estritamente formal, uma prática, uma diplomática, isso eu acho que não é tão relevante. A interpretação sistemática, por outro lado, é aquela que, além de você estabelecer um conjunto de regras segundo a qual você estrutura a norma dentro do ordenamento, você também tem que pensar que a norma tem uma finalidade para a qual ela foi concebida, e essa finalidade deriva em última instância de princípios do próprio ordenamento que também garantem uma certa contextualidade à norma, né? Isso é muito fácil para a gente pensar hoje, assim, eu acho. Acho que se a gente vê no século XIX, não. Mas em geral, a finalidade que se atribui à norma não é própria dela, mas é uma finalidade que está colocada no próprio ordenamento e que essa norma também tem que satisfazer, né? A gente pega, por exemplo, a Constituição fala em princípios e objetivos da República também, né? Então, igualdade, essas coisas. Então, na interpretação, você tem que levar esses princípios, esses objetivos gerais também em consideração. Eles são mais do que meras regras gerais de estruturação lógica das coisas. Mas essa é a questão. E um dos problemas que vai surgir então com esse modelo hermenêutico, mesmo depois da aplicação de todas as técnicas, é um problema da unidade do ordenamento. Porque essas interpretações, extração do sentido da norma, você pode falar quando você tem a norma, mas você não tem, muito raro você ter um ordenamento que tenha completude normativa, assim, né? Ou seja, que todo tipo de comportamento é regrado por algum tipo de norma de conduta. Então você vai ter lacunas, e daí começam os problemas de como que os métodos hermenêuticos são utilizados quando você tem lacunas ou não. E isso acaba gerando algumas dificuldades. Mas, em geral, os pontos centrais que vocês têm que entender é isso, né? O modelo hermenêutico é um modelo que também tem a perspectiva e toma como problema a decidibilidade, ou seja, conseguir resolver conflitos. Mas o ponto central é a extração de sentido da norma, né? Você interpretar o ato que põe a norma como um ato que atribui sentido, e a interpretação como um ato que extrai sentido, e essa interpretação, os métodos de interpretação, além de compreender o sentido originário da norma, tem que determinar uma certa solução para um conflito. Então, de novo, o problema da ciência do direito permanece na decidibilidade, mas aqui, ao invés de uma relação hipotética formal, você tem uma relação entre atos significativos. Dúvidas? Vocês querem fazer uma breve pausa antes de falar do último modelo? Uns 10 minutos? Estão com a cabeça muito cheia? Então, você quer fazer? Pode ser, 10 minutos.